Sexto ano, nós estaremos agora concluindo a correção dos nossos exercícios que trabalham os conceitos de múltiplos e divisores. Nosso próximo exercício está na página 116, exercício de número 54. O exercício diz: reparta um retângulo de 90 centímetros e 72 centímetros no maior número possível de quadrados do mesmo tamanho. Qual deve ser a medida do lado desse quadrado? Quando eu for trabalhar a resolução de problemas dentro do conceito de múltiplos e divisores, eu devo lembrar do conceito de mínimo múltiplo comum e de máximo divisor comum. Quando eu resolvo um problema que tem relação com o mínimo múltiplo comum, o problema vai dar para nós uma ideia de tempo, uma ideia de coincidência, eventos que acontecerá novamente, de período em período. Já o máximo divisor comum, ele vai trabalhar o conceito de divisão, uma ideia de repartir coisas em partes iguais. Porém, esses valores nunca serão valores iguais. No nosso exemplo, nós temos o número 90 e o número 72, e eu preciso dividi-los em partes iguais. Quando eu tenho esse tipo de ideia de divisão, eu vou utilizar o máximo divisor comum. Isso quer dizer que nós devemos calcular o máximo divisor comum dos números 90 e 72. Assim, nós teremos como nós podemos dividir os dois números no maior tamanho possível. Bom, eu vou escrever os números 90 e 72 e passar uma linha, e eu devo dividi-los pelos números primos. Bom, o primeiro número primo que nós temos é o número 2, depois nós temos o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim por diante. Eu vou lembrar também que eu tenho que dividir no máximo divisor comum todos os meus valores pelo mesmo número. Isso quer dizer que nós temos que encontrar um número primo que divide o 90 e 72 ao mesmo tempo. O primeiro número primo é o número 2 e ele é par. Após ele, nós não teremos mais nenhum número par que seja primo. Isso quer dizer que sempre que você tiver os seus valores número par, você deve dividi-lo pelo número 2, que é o nosso caso. O 90 e o 72, por serem pares, nós iremos iniciar a divisão pelo número 2. 90 dividido por 2 é 45. 72 dividido por 2 é 36. Como 45 ele não é um número par, eu já sei que eu não posso dividi-lo pelo número 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o número 3. Bom, o 45 e o 36 divide por 3. Por quê? 4 vezes 5 é 9, e 9 divide por 3, e 3 mais 6 também é 9, divide por 3. Sempre que eu quiser saber se o número ele é divisível por 3, basta que você some os algarismos. Se a dessa soma surgir um número que divide por 3, o número total também divide por 3. Então, 45 dividido por 3 é 15, 36 dividido por 3 é 12. Ficamos, então, com o número 15 e 12. O número 15 e 12, nós sabemos que ele é divisível por 3, porque 15 dividido por 3 é 5 e 12 dividido por 3 é 4. Ficamos com o número 5 e o número 4. Bom, o número 5, ele é um número primo, portanto, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, ou seja, pelo próprio 5. Já o número 4 é um número composto. Ele é divisível por 1, por 2 e pelo número 4. Isso quer dizer, como nós percebemos, não existe nenhum número que divide ao mesmo tempo o número 5 e o número 4. Logo, nós dizemos que esses números eles são primos entre si. E nós não podemos concluir a divisão. Nós paramos por aqui. Ficamos, então, com os números 2, 3 e 3. Como o número 2 ele aparece apenas uma vez, então nós escrevemos 2 vezes. E o 3 aparece 2 vezes, nós escrevemos 3 elevado a 2. Bom, qual o resultado desta multiplicação? 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 3 é 18. Então, falamos que o máximo divisor comum entre o número 90 e 72 é 18. Isso quer dizer que o número 90 e 72, ele podem ser divididos em 18 centímetros, sem sobrar resto, e é o maior tamanho que nós podemos conseguir. Logo, a medida do lado do quadrado é 18 centímetros. O nosso próximo exercício também é na página 116, exercício de número 56.
O exercício diz: verifique se os números abaixo são primos entre si. Na letra A, nós temos os números 14 e 15. Na letra B, nós temos os números 86 e 59. Na letra C, nós temos o número 8 e 15. Na letra D, nós temos os números 70 e 320. Na letra E, nós temos o número 89 e 31. E na letra F, nós temos o número 15 e 16. Primos entre si são números que eu não encontro nenhum valor que é divisível por eles ao mesmo tempo. Então, quando eu não tenho um número quando eu não tenho um número que divide nem o 14 nem o 15 ao mesmo tempo, nós chamamos isso de números primos. Na letra A, nós temos o número 15 e o número 14. O número 15, ele é divisível por 1, ele é divisível por 3, ele é divisível por 5 e ele é divisível por 15. O número 14, ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 7 e ele é divisível por 14. Então, nós observamos que, exceto o número 1, nenhum outro valor divide o número 15 e divide o número 14. Portanto, nós falamos que eles são números primos entre si. A resposta da letra A é sim. Na letra B, nós temos o número 86 e o número 59. Não há nenhum valor que divida o 86 e o 59 que seja um número comum entre eles. Como não existe isso, nós dizemos que eles são números também primos entre si. Logo, a resposta da letra B é sim. Na letra C, nós temos o número 8 e 15. O número 15, nós já sabemos que ele só divide pelo número 1, 3, 5 e 15. O número 8, nós sabemos que ele divide por 1, 2, 4 e 8. Observe que nenhum desses números, exceto o número 1, é números que eles não têm outro número em comum. Quando não tem um número em comum, exceto o número 1, nós chamamos eles de primo entre si. Logo, a letra C também, a resposta é sim. Na letra D, aliás, nós temos o número 70 e o número 320. Observando o número 70 e 320, nós percebemos que ambos são números pares. Quando nós trabalhamos as regras de divisibilidade, nós trabalhamos que os números que são pares sempre são divisíveis pelo número 2, que é o nosso primeiro número primo. Então, 70 dividido por 2 é 35 e 320 dividido por 2 é 160. Nós entendemos também que agora não podemos dividir por 2 porque o 35 é ímpar. Porém, quando o número termina em 5 e 0, ele é sempre divisível por 5, que é um outro número primo. Então, 35 dividido por 5 é 7 e 160 dividido por 5 é 32. Então, observe que o número 70 e o 320, eles têm dois números em comum que pode ser divisível por eles, ambos os números, o número 2 e o número 5. Logo, eles não são primos entre si. A resposta da letra D é não. Na letra E, nós temos o número 89 e o número 31. O número 31, ele é um número primo. Logo, os divisores dele é apenas o número 1 e o número 31. Então, o 89 ele deveria ser divisível por 31 para que eles não fossem primos entre si. Mas não acontece. Se você dividir 89 por 31, você não vai encontrar uma divisão exata. Aquela divisão em que o resto é zero. Portanto, o único número que é comum entre os dois é o número 1. Logo, eles são primos entre si. Resposta da letra E também é sim. Na letra F, nós temos o número 15 e o número 16. O número 15, nós já sabemos que quem é divisível por ele é o número 1, 3, 5 e o 15. Já o número 16, ele é divisível pelo número 1, 2, 4, 8 e o número 16. Logo, não tem coincidência entre esses valores, a não ser o número 1 e o número 16. Então, eles são primos entre si. A resposta da letra F também é sim. Nosso próximo exercício, página 120, exercício de número 61. O exercício, ele diz: 2 trens deixaram junto à estação às 9 horas. Sabendo-se que o trem A sai de 15 em 15 minutos e o trem B sai de 20 em 20 minutos, quando
os dois trens sairão juntos da estação novamente. Bom, lembra que quando trabalhamos resolução de problemas de múltiplos e divisores, nós temos que lembrar os conceitos de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Os problemas que envolvem o máximo divisor comum sempre vai falar sobre repetição, vai falar sobre divisão, dividir coisas em partes iguais. Já o mínimo múltiplo comum vai dar a ideia de tempo, de coincidência, eventos que ocorrerão novamente ao mesmo tempo. Bom, aqui nós estamos falando de tempo. Nós temos dois trens e eles saíram juntos às 9 horas. Bom, um sai a cada 15 minutos, o outro sai a cada 20 minutos. Quando essa coincidência dos dois saírem ao mesmo tempo, vai acontecer novamente. Logo, nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre os nossos números. Isso quer dizer que nós iremos calcular o mínimo múltiplo comum entre o número 15 e o número 20. Utilizamos o mesmo processo prático do máximo divisor comum, escrevemos o número 15 e o número 20, passamos um risco e vamos dividi-los em fatores primos, ou seja, em números primos. Lembrando que os primeiros números primos é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Bom, agora há uma mudança em relação ao máximo divisor comum. No máximo divisor comum, eu preciso dividir todos os números pelo mesmo valor. No mínimo múltiplo comum, isso não precisa acontecer. Eu preciso dividir o número pelo primeiro número primo enquanto for necessário. Quando eu não puder utilizar mais aquele número primo, eu vou para os outros até que eu chegue no número 1 como minha resposta final da divisão. Então, se eu tenho o número 15 e o número 20 é um número par, isso significa que ele é divisível pelo número 2. Se o 15 não é divisível, então nós vamos apenas repeti-lo embaixo, já que ele é um número ímpar, e vamos dividir. 20 por 2 é 10. 10 por ser um número par, ele ainda é divisível por 2. Então, nós vamos repetir o 15 novamente e vamos dividir o 10. 10 dividido por 2, 5. Agora, nós não temos mais um número par. Então, quer dizer que não podemos mais utilizar o 2. Nós vamos para o próximo número primo, que é o número 3. O 15, ele é divisível por 3. O 5, não. Então, nós vamos repetir o 5 e vamos dividir apenas o 15. 15 dividido por 3 é 5. Ficamos, então, com 2, 5. O 5, por ser um número primo, nós já sabemos que ele é divisível por 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Então, ficamos com os números 2, 2, 3 e 5. Isso será uma multiplicação. Então, nós temos que multiplicar 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Como eu posso escrever esses números na forma fatorada? Eu tenho 2 sendo multiplicado duas vezes. Então, é o mesmo que 2 elevado a 2. Como o 3 e o 5 aparecem apenas uma vez, então nós vamos escrevê-lo apenas uma vez. Vezes 3 e vezes 5. O mínimo múltiplo comum será a multiplicação dos números que nós encontramos. Nós encontramos 2, 2, 3 e 5, então vamos multiplicar esses números. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 5 é 60. Logo, o mínimo múltiplo comum entre 15 e 20 é o número 60. Ele pergunta quando novamente os trens irão sair juntos da estação. Os trens, eles irão sair juntos novamente depois de 60 minutos. Bom, 60 minutos é o mesmo que uma hora. Logo, se eles saíram juntos às 9 horas e eles vão sair juntos de novo daqui a 60 minutos, ou seja, daqui a uma hora, isso quer dizer que eles irão sair juntos novamente quando forem 10 horas do horário em que o exercício falou. Agora nós vamos para o nosso próximo exercício da página 121, número 63. O exercício, ele vai dizer o seguinte: uma filha me visita a cada 15 dias, a outra me visita a cada 18 dias. Se aconteceu hoje a visita das duas filhas, a próxima visita acontecerá daqui a seguinte número de dias. Isso quer dizer que eu tenho dois números diferentes de dias que as duas pessoas visitam. Porém,
Hoje coincidiu de ambas estarem visitando. Quantos dias vão se passar até que essa coincidência aconteça novamente? Se fosse máximo divisor comum, o exercício ou o problema estaria falando sobre divisão em partes iguais. Como nós estamos falando sobre coincidência de evento, um evento que irá acontecer novamente em uma mesma data, nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum. Logo, nós teremos que calcular o mínimo múltiplo comum entre os números 18 e 15, porque são os dias em que cada uma das pessoas faz a visita. Para calcular o mínimo múltiplo comum, nós escrevemos o número e passamos um risco. Lembrando que eu tenho que dividi-los pelos números primos. Os primeiros números primos é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Bom, eu vou lembrar que no mínimo múltiplo comum eu tenho que iniciar do primeiro número primo e a partir daí eu vou testando todos os outros números primos e se eu precisar, eu posso dividir apenas um número, o outro valor, se ele não for divisível pelo número em questão, basta repeti-lo. É o que acontece com o número 18 e o número 15. O 18, por ser um número par, ele é divisível por 2, o nosso primeiro número primo. Já o 15, por ser um número ímpar, ele não é divisível por 2. Isso quer dizer que nós vamos repetir o número 15 e vamos dividir. 18 dividido por 2 é 9. Agora nós temos dois números ímpares, logo não são divisíveis por 2. Nós vamos para o próximo número primo, que é o número 3. 9 dividido por 3 é 3 e 15 dividido por 3 é 5. Como nós ainda temos o número 3, nós vamos dividir por 3 mais uma vez. 3 dividido por 3 é 1. Já o 5, ele não é divisível por 3, então vamos repetir o 5. O 3, o número 18, nós já terminamos a divisão dele. Ele já tem um 1, então basta repetir um de novo. Agora o 5, por ser um número primo, nós sabemos que ele só é divisível pelo próprio número 5. Logo, 5 dividido por 5 é 1. Ficamos, então, que a divisão 1 e 1. Agora ficamos com os números 2, 3 e 5. Bom, a partir disso, nós podemos multiplicar os valores. Então, ficamos com 2, 3, como ele aparece duas vezes, fica 3 elevado a 2, e vamos repetir o 5 uma única vez. Bom, multiplicando os valores, nós temos 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. E 18 vezes 5 é 90. Logo, o mínimo múltiplo comum entre os números 18 e 15 é 90. Isso quer dizer que vai demorar 90 dias para que a coincidência daquela visita aconteça e as duas pessoas vá visitar ao mesmo tempo. Logo, a resposta correta, letra B. Pessoal, nós concluímos agora a correção dos nossos exercícios sobre múltiplos e divisores. No próximo vídeo, nós iremos corrigir os exercícios complementares sobre o mesmo tema.